Bom, meu nome é Felipe Marques, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2008, no IPA, na Universidade Metodista IPA, e atualmente eu estou morando na China, na cidade de Changchun, é uma cidade ao norte da China, e já estou aqui vão completar 6 anos, estou no final do 6º ano. Que eu moro aqui, viemos em 2016, início de 2016, em janeiro de 2016, não, em fevereiro de 2016. Eu já trabalhava no futebol, trabalhava no Grêmio Futebol Porto Alegrense, como fisioterapeuta. Eu iniciei no Grêmio como estagiário em 2000 e fui sair só em 2016, um ano que eu já era um fisioterapeuta, repetindo. E eu vim para cá por meio de um convite de um atleta que havia trabalhado comigo no Grêmio e estava jogando nessa equipe onde eu estou atualmente. Ele me ligou, eles estavam precisando estruturar e montar um setor de reabilitação, departamento médico, aqui no clube. E qual não foi a minha surpresa, ele me ligou porque eu digo que foi uma surpresa, porque eu não tinha muito contato com ele, né? Não esperava isso, né, desse atleta, não tive muito contato, mas enfim, ele me ligou, a gente começou a conversar e aí me colocou em contato com o clube. O clube estava com um problema sério de lesões, havia bastante atletas machucados, estava no começo da temporada e eles precisavam de alguém para fazer essa organização. Então eu vim, era um projeto interessante no sentido não só financeiro, mas também profissional. E aí o meu contrato foi feito com o clube, não com o atleta. Então o convite, ele me apresentou ao clube, mas foi o clube que me deu a oportunidade, né? O clube e o empresário que viabilizaram a minha vinda para cá. No Grêmio, quando eu estava trabalhando no Brasil, na área da fisioterapia nós tínhamos uma valorização boa, eu considero boa. Nós éramos bem valorizados quando eu estava trabalhando lá. Mas aqui, por conta do dólar, né, dessa valorização do real, acaba valendo muito a pena. Mas é interessante porque aqui o fisioterapeuta, na China, a gente é equiparado com os profissionais da comissão técnica, então a gente ganha o mesmo teto deles, né? E o que não acontece no Brasil, normalmente na fisioterapia no Brasil, ao menos na realidade de clube de futebol, que é a realidade em que eu tive experiência, a gente sempre ganhava abaixo. Por exemplo, o fisioterapeuta não poderia ganhar o mesmo, ou não poderia. Não é uma norma isso, não é uma normativa, mas normalmente o fisioterapeuta não ganha o que ganha o preparador físico, não ganha o que ganha um preparador de goleiros, um auxiliar técnico, e aqui o meu salário se equipara a essa, seria a primeira linha depois do treinador, né, de salários. Então, a gente é muito mais valorizado aqui, tanto por conta da valorização do dólar e a desvalorização do real, quanto por conta da valorização cultural dos clubes de futebol. Normalmente isso está atrelado ao valor financeiro, né? Quando eles te valorizam financeiramente muito bem, é porque eles te valorizam também o teu trabalho. Então, aqui, ao menos a minha realidade aqui no meu clube, eu tenho autonomia total para trabalhar. Então, eu sou o estrangeiro que mais trabalhou, que mais tempo esteve em toda a história do clube, o estrangeiro que ficou mais tempo trabalhando aqui. Então, na minha realidade, aqui eu sou muito mais valorizado também, culturalmente, por parte da valorização do meu trabalho, do que eu fui no clube onde eu trabalhei. Talvez por causa da demanda, que aí existe muita oferta, né? Existem muitos fisioterapeutas, e aqui não tantos. Então, talvez esse seja um dos fatores. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que eles acabam realmente valorizando o trabalho e vendo como uma profissão de muita importância para a realidade dos clubes. Chegando aqui, eu achei que o principal desafio meu fosse cultural, né? Algo no sentido da linguagem, né? Do idioma. Mas isso também foi muito difícil, né? E até hoje é difícil, porque a gente ainda não fala o idioma, o mandarim. A gente entende muito e arranha um pouquinho ali aqui, mas a nossa língua principal aqui é o inglês. E
E para mim, eu tinha, me preocupava muito com a minha família também, quando chegasse, né, minha esposa, minha filha, como é que elas iam lidar, né, nessa cultura tão diferente. Além disso, o idioma que não se entende, né, porque a gente, em outro país, se tu está na rua, tu consegue ler o que está escrito, né, na maioria dos países, por exemplo, Europa, Estados Unidos, mesmo tu não falando o idioma. Mas aqui tu não consegue ver que uma farmácia é uma farmácia, porque são ideogramas, né, aquelas letrinhas deles, então isso me preocupava bastante. Mas essa não foi a minha principal dificuldade. A minha principal dificuldade foi no clube mesmo, porque o departamento médico não existia. Eu achava que eu ia encontrar um departamento médico onde eu deveria implementar o setor de reabilitação, fisioterapia. E qual não foi a minha surpresa, o departamento médico não existia no clube. Tinha departamento médico, tinha uma sala de massagem, assim, com alguns aparelhos assim, da medicina tradicional chinesa, e mais nada. Então, esse processo todo de implementar, de conseguir equipar o setor, né, criar um processo de reabilitação em que todos pudessem estar inseridos, todos os profissionais pudessem estar inseridos, porque sozinho eu não conseguiria fazer. E também por causa da cultura, né, que eu tive que adaptar algo da cultura ocidental com a cultura oriental, e se fazer valorizado por isso foi o maior desafio. Foi um processo lento, devagar, e deu certo, deu muito certo. Então hoje eles me reconhecem e já é parte do clube, então os atletas sabem. Mas quando eu cheguei era muito novo, eles não conheciam o fisioterapeuta, eles perguntavam para mim, mas o que é que tu faz? O que tu é? Tu é um doutor? O que tu... Então, imagina para explicar isso, né, para pessoas que falam muito pouco inglês, então, ou não falam, né, muitos não falam nem o inglês, então isso foi uma dificuldade muito, muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo, e aí hoje a fisioterapia já é uma realidade dentro do clube. Quando eu cheguei aqui, na minha cidade, ao menos, que é uma cidade um pouco mais tradicional, não existia fisioterapeuta, eles não conheciam, né? Eles, até hoje ainda carece muito desses profissionais. Na minha cidade não existe, é uma cidade universitária, não existe curso de fisioterapia aqui. Então, nas cidades mais cosmopolitas, mais centrais, ali Shanghai, Beijing, Guangzhou, essas cidades já têm, eu já fiquei sabendo, mas isso é um curso extremamente novo, né, a demanda absurda, porque são muitos habitantes, e é uma opção muito nova, muito bem valorizada. A hora de trabalho de fisioterapeuta aqui custa bastante caro. E então eu não tenho como te dizer assim a diferença da fisioterapia daí para cá, porque eu não conhecia ainda a fisioterapia daqui. Não tive contato ainda, nenhum fisioterapeuta chinês, né? Mas se eu pudesse, se isso não sei se vai ser útil, mas eu acho que comparar a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, a medicina ocidental, eu poderia dizer que eles têm muitas diferenças. Na medicina tradicional chinesa, eles usam muito repouso, então eles têm mais calma, né? O atleta lesiona, eles colocam ali algumas agulhas, fazem uma terapia ali de 15, 20 minutos, depois vai para casa, espera, e eles entendem que o atleta está doente, ele tem que esperar aquele período e nada vai poder mudar aquele período biológico, né, do tecido em se curar. Enquanto que a gente já na fisioterapia esportiva, na medicina esportiva em geral, a gente já dá bastante estímulo, o atleta tem que ficar se mexendo, ele tem que ter horas de tratamento, então o atleta fica no clube cerca de 6 horas, né, quando ele está lesionado. Então, essa é a principal diferença. Então, esse também foi uma grande dificuldade para implementar isso, para explicar para o atleta, né, que ele deveria vir mais vezes. Mas eu tenho que vir amanhã de manhã. E sim, você tem que vir, mas eu estou machucado, o que eu vou fazer aqui? Então, não, você está machucado aqui no quadril, dá para a gente fazer uma bicicleta, dá para você, tem outras modalidades terapêuticas que te são cabíveis, e você deve vir para não só deve vir, como tem que vir. Então, eu acho que a principal diferença é essa. São mais, se eu pudesse resumir uma palavra, seria eles são bem mais conservadores, enquanto nós somos muito mais acelerados, né, mais agressivos. Bom, o meu maior aprendizado aqui, ele foi pessoal, né? Tem sido pessoal. É uma cultura de bastante respeito com os mais velhos, né? De bastante disciplina também. Eles são, no geral, é um país muito organizado, assim, com muitas normas, né? Com muitas normativas.
Na minha cultura familiar eu já tive bastante rigidez assim em casa, então para mim foi um pouco mais fácil, mas o que eu mais aprendo aqui são esses aspectos, né? Tenho aprendido de respeito ao mais velho, de respeito ao menos favorecido e principalmente, né, de disciplina, né, para tudo que se faz aqui, tem muita disciplina. Então, o principal aprendizado é isso, na parte técnica, na parte profissional, eu não tenho tantos aprendizados assim, mas eu acho que na parte pessoal isso, mas isso eu acho que se aplica em qualquer área, né? Se eu fosse elencar, alguns pontos seriam esses, né, na parte pessoal. E na área profissional, só foi o maior grau de exigência e pela confiança que eles tinham em mim, que eles têm em mim, foi o maior grau de exigência e de responsabilidade. Então, esse foi o maior aprendizado assim, profissional. Eu tenho que tenho que me virar mais aqui, né, por falta de recursos, por não ter médicos, né, dentro do clube. Então, como eu sou o coordenador aqui do departamento médico, eu acabei ficando com muito mais responsabilidade do que o Brasil. Então, acho que, resumidamente, eu acho que é isso.